Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Eu sou o pastor Daniel e estou dando estudo sobre o livro do Apocalipse. Então, desde os vídeos anteriores, nós estávamos estudando sobre a carta direcionada à igreja em Esmirna. Pois bem, e agora nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Então, desde os vídeos passados, nós estávamos falando um pouco sobre a cidade de Esmirna. Só que eu estou procurando ser breve a cada vídeo, para que as pessoas tenham mais disponibilidade de assistir e não fique muito cansativo, certo? Então, pois bem, continuando ainda, falando sobre Esmirna. Esmirna, ela foi destruída por volta de 600 a.C. e reconstruída. Ela foi destruída pelos lídios, por volta de 600 a.C., mas reconstruída pelos gregos no fim do quarto século. Então, veja bem, e Esmirna era uma cidade que na época ganhou uma nova vida, E Esmirna era uma cidade voltada à idolatria, voltada, centralizada na idolatria. E, inclusive, achados arqueológicos descobriram lá imagens do deus Poseidon. Então, quem estuda a mitologia sabe muito bem disso. Imagens do deus Poseidon e da deusa Deméter. Então, quem estuda a mitologia greco-romana vai saber do que eu estou falando, dessas divindades que eu estou falando. Então, pois bem, então veja como já era difícil para os cristãos viverem no meio de um lugar idólatra, no meio de um povo idólatra, e ainda mais sendo perseguidos como eles estavam, certo? Então veja, e lembrando ainda que no ano 26 depois de Cristo, Esmirna foi escolhida para a cidade escolhida para a centralidade do culto de Tibério, do imperador romano. Então veja bem, vamos aqui ler Apocalipse 2:9, diz: Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então o que é que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Ele diz: eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus, que está no meio das igrejas, que anda no meio de 7 castiçais, conhece as obras de cada uma das igrejas. E ele conhece as obras, as ações da igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras e tribulação, veja, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são na sinagoga de Satanás. Quando o Senhor diz assim, eu conheço as tuas obras e tribulação, é justamente porque ele conhecia a sinceridade dos cristãos de Esmirna, a piedade, a devoção, a sinceridade para com Deus, Mas ele também conhecia a tribulação, as perseguições que eles estavam passando, certo? E pobreza, mas a pobreza dos cristãos de Esmirna era apenas pobreza material. Embora Esmirna fosse uma cidade próspera, na época, fosse uma cidade próspera, mas os cristãos
que moravam lá, que residiam lá, eram pobres, certo? Então veja, então na verdade eles podiam ser pobres materialmente, mas eram ricos espiritualmente. É isso que o Senhor Jesus quer dizer, né? Então, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Essa riqueza que o Senhor Jesus está falando é riqueza espiritual, certo? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Lá em Esmirna tinha uma sinagoga judaica e os judeus que estavam lá perseguiam os cristãos de Esmirna. E aí Jesus mostra aqui que eles não eram verdadeiros descendentes de Abraão. Então veja, mas são da sinagoga de Satanás, porque eles estavam a serviço de Satanás. O que eles estavam fazendo, as atitudes, a maneira como eles estavam se comportando diante dos cristãos. Então veja, amados irmãos e irmãs. Então, nos vídeos posteriores, nós iremos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. E que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.